Mais uma missa, novela Barbie e Casamento Arranjado, mais uma missa do Padre Matias, de Reveterixa. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Eu sou o Padre Matias. É bom ver vocês aqui, mais uma noite de missa. Boa noite, Padre Matias. O Bispo Henrique, o nosso Bispo, meu superior, é o Bispo Henrique. Olá, boa noite. Está aqui o Coroinha Raimundo, o Coroinha Tombem Rães e o outro Bispo Bães e o Padre Matias. Posso ler um texto para vocês? Sim, pode sim. E a missa começa assim. Diante de vocês. Na época dos hebreus, quando a Babilônia atacou Israel, sequestraram muitas crianças. Quando o rei da Babilônia mandou sequestrar muitas crianças de várias descendências. E um deles no meio tinha Daniel. Daniel só adorava e servia a Deus único. E os seus amigos também. E só comia aquilo que era correto. Levaram essas crianças magricelas para o rei. O rei mandou os empregados servir a comida e servir para Daniel. Só que Daniel não estava acostumado com aquilo e disse que não ia comer. Nem ele, nem os amigos, que não comeria. Só comeria frutas. Nada dessas comidas, só quero fruta e meus amigos. Nós serviremos a Deus vivo. Aí o rei não gostou no começo nada disso. E os homens do rei eram tudo bravo. Daniel ficava pregando todos os dias. Os amigos também. Daniel já gostava de decifrações, porque Deus que deu dom a ele de decifrar essas coisas de sonhos. Importante que ele fazia. E é o Padre Matias digo. Isso é muito maravilhoso e é Padre Matias. E é. Todas as manhãs que Daniel dormia no palácio, abria a janela e orava, e os amigos também. Só que os guardas do rei tinham inveja e foram só percurar o rei para reclamar das orações. Só que o rei chamou Daniel e ele disse: só sirvo Deus único, ora por meu único Deus. E falou que não podia tirar isso dele. Só que o rei respeitou. Só que os homens invejosos fez uma armadilha para Daniel. E o rei foi enganado. Disse: não, decreto que aquele que pregasse, orasse, fosse jogado, preso, jogado mesmo. Fosse preso, pegado pelos guardas, jogado na cova dos leões. Só que o rei foi feitiçado, foi enganado pelos guardas. Daniel viu esse decreto, mas mesmo assim ele continuou a oração. Então o rei falou, deixa ele. Só que aí os homens enganaram o rei mesmo. E falou: o decreto que o senhor assinou, que aquele que pregasse, e o senhor disse que eu poderia jogar na cova dos leões. Daniel estava pregando. Então o rei enganado deixou os homens jogar Daniel na cova dos leões e disse, chorando, rei arrependido: Daniel, peça a seu Deus para te salvar. Daniel, fé, orou, apareceu os anjos de Deus que tapou a boca dos leões. Daniel foi salvo e amém, 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 amém. Esse rei, como se chamava esse rei,
que foi enganado, que gostava bastante de Daniel, como o rei. O rei se chamava Dario. Isso mesmo, Ariel. O rei Dario foi enganado pelos guardas deles. Depois o rei Dario pediu para Daniel orar, ore para o Senhor Deus te salvar, que ele foi jogado na cova dos leões. Tempo mais tarde, Daniel já tinha 100 anos e saiu de lá da cova dos leões salvo, porque foi um milagre. Os anjos apareceu e tocou de silenciar os leões. Os leões fomentos não comeu Daniel, porque Daniel orou, porque tinha fé, foi um milagre. Aí Deus enviou os anjos para que tapasse a boca dos leões para não comer Daniel. Deus estava o tempo todo com Daniel, naquele lugar. Quando tirou a pedra que estava na cova dos leões, que Daniel saiu, salvo, inteirinho. Dario ficou admirado de ver o milagre que aconteceu com Daniel. Pediu perdão, o rei Dario, que os guardas enganou ele. E por castigo, o rei também, ele castigou os guardas dele também, porque zombaram de Daniel e da fé dele. Deus enviou um anjo para uma mulher, e a mulher, ela queria ter um filho, só que foi concedido um filho. E a mulher, ao agradecimento, deu o nome de Sansão. Só que o anjo avisou que o cabelo dele nunca fosse cortado, que no dia que o cabelo dele fosse cortado, Sansão ficaria fraco e perderia as forças. Só que o Sansão foi enganado pela jovem chamada Dalila. E Dalila sempre queria descobrir qual era a fraqueza de Sansão. Sansão disse que se amarrasse ele com as cordas, ele ficaria fraco. Então ela contou uma história, fez ele dormir, amarrou ele com a corda. E ela disse: os filisteus estão chegando. Aí depois a corda arrebentou. E depois Sansão mentiu para Dalila que se amarrasse o cabelo dele no tear, ele ficaria fraco. Então ela fez ele dormir no colo dela e prendeu o cabelo dele. Só que ele arrebentou também. E Dalila disse: você não me ama, então me conte o segredo. Se você realmente me ama, você não me ama, porque não conta seu segredo. Se realmente você me ama, se você me amasse, se você não me ama, porque não conta seu segredo. Se você me amasse, contava. Então Sansão disse para Dalila que Deus deu a ordem que o cabelo dele nunca fosse cortado. No dia que fosse cortado, ele ficaria fraco. Então Dalila deixou Sansão dormir no colo dela, dormir seu homem, e cortou o cabelo de Sansão. Ela traiu por causa de um ouro. Os guardas ofereceram ouro para Dalila contar a fraqueza do Sansão. Sansão foi preso pelos guardas, virou escravo, orou, arrependido. Sansão também ficou cego. Trabalhou como escravo. Só que orou, pediu perdão. Deus fez um milagre, derrubou aquele templo e Sansão recuperou as forças, certificado que o milagre apareceu. Que Sansão recuperou as forças. Todo mundo morreu, porque Deus ajudou Sansão, porque ele estava arrependido. Tá vendo? Tô vendo. Porque Deus povoou a vida de Noé e da família. E disse para Noé construir uma arca e ele obedeceu. Noé, coloque cada animal de pá de cada espécie. Ele colocou. E pegue sua família, sua mulher e seus filhos, e ele obedeceu. Em agradecimento, Deus fez a aliança com Noé. Toda vez que chovesse, ia aparecer o arco-íris. Com o arco-íris era o arco de Deus, com o sinalzinho da aliança que Deus fez com Noé e a família. Noé foi para a terra que Deus deu. E porque Abrão ganhou a terra prometida por Deus, porque Abrão foi morar na Canaã, porque Abrão
deixou que sua esposa Sara caísse nos braços do faraó. Depois, porque Abrão, na verdade, era irmão da Sara, mas era meio. Mas podia se casar naquela época. Abrão, Deus prometeu filho para Abrão e deu um filho para Abrão e Sara com 100 anos. O Abrão tinha 100 anos quando ele virou pai do seu único filho, que se chamava Isaac. Aí depois teve Jacó, que é de Abrão, também da descendência. O Isaac teve um filho chamado... Teve 2 filhos chamados Esaú e Jacó. Só que os 2 irmãos brigavam. Só que o Jacó teve muitos filhos. Teve um filho, Benjamim, que foi com a sua primeira esposa. Sua primeira esposa foi a Raquel. Aí teve o filho Benjamim. Mas ele teve a Lia, a primeira esposa, porque o tio dele, Labão, enganou. Fez ele casar com a Raquel, mas na verdade ele estava se casando com a Lia. Mas depois o Jacó se casou com a Raquel, que era a verdadeira mulher que ele amava. Só que a Raquel morreu e ele ficou com a Lia, que ele viu que a Lia era melhor. Só que Raquel deu filho Benjamim. E aí nasceu também José, o filho da Lia. Só que os irmãos de José se juntou que queria herança por causa de uma túnica, brigando com isso, prendeu José em um poço e vendeu o irmão José escravo. E José foi escravo do Egito, depois virou governador do Egito, porque o faraó nomeou José como governador do Egito para salvar aquele povo da fome. Então Deus disse: tome este pão. Igual nasci em Belém, Jesus, significado Belém, é o pão da vida. Esse meu pão que eu estou te dando é meu corpo. Come desse pão que é meu corpo. Bebe desse vinho que é meu sangue. Aqui está o pão que é o corpo de Cristo. E está aqui o vinho que é o sangue de Cristo. Esta é a horte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a missa terminou. Amém. Bebe o vinho. Toma o sangue de Cristo. A horte, o corpo de Cristo. Come. Aí o corpo de Cristo, a horte, toma o vinho que é o sangue de Cristo, a horte, que é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo. Toma, santificado esse vinho e esse pão abençoado da igreja, a horte e o vinho sagrado. Amém? Amém. Eu, como padre, rezo a missa e pastor, o culto. Eu estou resgatando as ovelhas, meu arrebanho. Na verdade, estou resgatando as ovelhas que são arrebanhos. As ovelhas estou resgatando, os meus arrebanhos de ovelha, que são a ovelha do Senhor. E eu prego e rezo por vocês no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu sou Padre Matias e essa é minha família, sabe? E aí, Ariel, gostou das missas? Assim, gente, se preparar para o casamento, um evento maravilhoso. Já está chegando o dia da nossa querida aqui, Ariel, se casar com o Daniel. Vai ser uma honra de eu celebrar esse casamento. E futuramente o batizado dos filhos da Ariel com o Daniel. É uma honra para nós. Até amanhã, meus amores. Sim, Matias. Oxe, Padre Matias, por que você não cantou? Tá tarde da noite. Eu não posso cantar esse horário, só amanhã.